Olá, dando continuidade à nossa aula, né? A gente parou aqui nesse trecho, agora a gente vai falar da segunda lei. Então, vou alguns exemplos, tá? Olha aqui. Então, nesse primeiro exemplo que está aqui em cima, eu tenho um fluido quente, algo quente, né? E um fluido frio, ok? Dois bloquinhos, né? Os famosos bloquinhos que a física usa. Encostei os dois, vai haver uma troca de calor, né? E o que vai acontecer depois de um tempo, se você deixar esse sistema sem trocar calor com o meio externo, durante um sistema isolado, tal, eles vão chegar num equilíbrio, né? Aliás, vale a pena comentar que a lei zero da termodinâmica é a lei do equilíbrio térmico, né? Se dois corpos estiverem, né, no ambiente isolado, tempo suficiente e trocando calor entre si, eles vão chegar no equilíbrio térmico, tá? Isso é importante falar. Então, ao chegar no equilíbrio, os dois vão estar mornos, né? Porque um quente não estava gelado, chegou num estado morno e assim vai. No outro exemplo que está aqui embaixo, eu tenho as moléculas de um gás, né? As partículas que formam um gás, que eu já falei que estão em movimento, né? Assim que eu tirar, enfim, se eu deixar tempo suficiente, por causa dos buraquinhos que eu tenho aqui, ó, esse gás vai expandir e vai ficar dessa forma, tá vendo? Perceba que naturalmente, isso com isso, chega a ficar morno. Naturalmente o gás vai se expandir. E esse livro, se eu der uma cutucadinha, eles podem entrar numa desordem. Tudo bem? Cutuquei e entrou numa desordem. Então, o que a segunda lei da termodinâmica vai trazer? Tem mais alguns exemplos, né? Então, esse estava lá no lado, por exemplo. Aqui no caso era com furinho. Aqui, ao invés de ter furinho, eu tenho uma divisória, eu tirei a divisória, o gás se expandiu, tá? Então vou ler aqui. Ó. Nessa caixa, de um lado há um gás e do outro há o vácuo. Então, o gás está aqui representado pelas partículas de gás e aqui eu não tenho nada. Se retirarmos a separação, ou seja, esse aparato aqui no meio, veremos o gás se espalhar e ocupar todo o volume, porque o gás vai expandir naturalmente, tá? Um processo espontâneo. Aí você fica com a partição na mão, esperando que o gás volte a se concentrar de um lado só. Quando isso acontecer, você reporá a partição, estabelecendo a situação original. Então, qual é a ideia aqui? Tá bom, você foi lá, tirou essa partição e deixou o gás expandir. Será que naturalmente ele vai voltar a ficar assim? O que é que vocês acham? E quando voltar, você vai colocar de volta lá. Olha, espera sentado. Vai pegar livro, vai ler, porque, gente, isso não vai acontecer, né? Um outro exemplo, né? Temos duas canequinhas, tal, e aí tem os dados aqui, daria até para calcular, mas coloquei isso com isso, né? As duas têm a mesma substância, as duas têm o mesmo volume, isso é importante dizer, só que a temperatura é diferente, tá? Então eu juntei uma na outra, era 80 com 20, como os volumes são iguais, né? E o tipo de líquido é igual, que os dois são água, elas vão chegar. Quem está quente vai fornecer calor para quem está mais frio. E no equilíbrio térmico, que é a lei zero da termodinâmica, nós teremos 50 graus Celsius em cada uma, né? Tá bom. Então vamos ler aqui em detalhe. Temos duas canecas, uma com 1 litro de tal e outra com 1 litro de água. Tá? As duas com água. Uma com 80 graus Celsius e outra com 20 graus Celsius. Encostando uma na outra, a água quente esfria e a água fria esquenta. Por quê? Porque quem está mais quente fornece calor para quem está mais frio, né? Até que ambas cheguem em uma temperatura de equilíbrio, 50 graus Celsius. Agora você fica esperando para ver se o inverso ocorre. Será que se eu mantiver as duas encostadas a 50 graus Celsius lá, uma vai aquecer, vai voltar a ter 80 graus e outra vai voltar a ter 20? Não vai. Você vai continuar sentando e lendo, não vai acontecer nunca, tá? De maneira espontânea, não. Então, gente, vai ter vários exemplos, né? Em que de maneira espontânea, um sistema que estava de um jeito vai chegar numa outra forma sem que ele volte à forma original, né? E quando isso acontece, eu vou chamar de processo irreversível, ok? Porque espontaneamente ele não vai voltar, tá? Ele vai partir de um sistema dado, chegar num outro estado, né? A gente chama isso de estado, né? O estado tá assim, passou para um outro estado, tá? A questão, agora comparando com a primeira lei, é que mesmo que ele voltasse, então,
Ele está no sistema original, ele vai lá e sofre um processo e vai para um outro sistema, né, um outro estado. E se ele voltasse ao estado inicial, isso não iria contrariar a primeira lei. Esse é o ponto, tá? Porque ele manteria a conservação de energia, tá? Então a primeira lei não é suficiente para descrever esses fenômenos. Foi necessário criar uma segunda lei, e a segunda lei é a lei da entropia, tá? A segunda lei da termodinâmica então vai expressar essa mania que a natureza tem de estabelecer o sentido para os processos naturais espontâneos, ok? Bom, como eu falei, né, termodinâmica, não só termodinâmica, mas energia no geral, foi estudada por várias pessoas. Dentre os estudiosos da segunda lei está o Clausius. Ele vai falar o seguinte: ó, é impossível haver transferência espontânea de calor de um objeto frio para outro mais quente, né? A gente sabe disso. Eu não vou conseguir esquentar uma panela colocando gelo embaixo dela. Espontâneo. Numa geladeira, gente, acontece isso, né? O que acontece na geladeira? Eu consigo pegar. Acontece essa coisa ao contrário, né? Eu tenho alguma coisa quente lá dentro e a geladeira tem que esfriar aquilo. Então eu preciso de alguma forma fazer manter aquilo frio na geladeira. E eu só consigo manter aquilo frio na geladeira a partir de um motor, né? Um motor que vai forçar o calor dos objetos que estão mais quentes a sair da geladeira. Independente se fora da geladeira está mais quente, está mais frio, eu preciso expulsar o calor que está lá dentro para que aquilo que está lá dentro fique mais frio, né? Aí eu consigo ter um objeto refrigerado a 1 grau, a 0 graus, porque eu estou expulsando calor, independente de como é que está lá fora, né? E vamos parar para pensar, na geladeira normalmente está mais frio, né? A geladeira, vamos supor, eu coloquei um objeto lá a 5 graus, eu quero que ele chegue a 0 graus e mantenha esses 0 graus. Só que fora da geladeira, o meu ambiente está em 30 graus. Nunca que o calor vai sair de um objeto que está a 5 graus a princípio e ir para o meio externo que está a 30 graus. Tem que ter um motor, tem que ter alguma coisa que force a realizar esse processo não espontâneo, tá? Então a entropia, né? Ela vai dizer o seguinte: vimos que em qualquer processo natural a energia total do universo se conserva, que é a primeira lei, tá? No entanto, alguns processos que conservam energia não ocorrem naturalmente, tá? Como é o caso da geladeira. Para saber que tipo de processo ou não pode ocorrer naturalmente, a gente, né, os físicos criaram a grandeza chamada entropia, tá? Essa grandeza, em tese, pode ser medida para qualquer objeto por alguma técnica. É assim, gente, tem como calcular várias coisas em torno da entropia, né? Mas como o nosso foco não é só a física, é a biofísica, a gente não vai focar nesse cálculo porque é um tanto complicado e complexo, tá? Normalmente a gente representa a entropia pela letra S, mas pode ser por qualquer outra letra também. Aqui tiver curiosidade, depois a gente pode conversar, eu indico algum material de leitura, mas não é o foco. Bom, é importante saber o seguinte em relação à entropia, tá? Em um processo natural, a entropia do universo sempre aumenta, tá? E aí eu posso enunciar a lei de uma outra forma, que a gente já viu o enunciado de Clausius, né? Então, em qualquer processo natural, a entropia do universo sempre aumenta. A entropia também está associada, a gente não vai explorar muito aqui, com ordem e desordem, né? Tá aí fica aí tentando chamar vocês para a sua curiosidade, né? O que é que entropia tem a ver com ordem ou desordem? Faça uma pesquisa, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então aqui eu encerro essa parte da aula.